com a Bíblia, no sentido de que o que nós vamos falar hoje não está escrito lá. Então são informações que estamos trazendo aqui para vocês, de fontes que contam sobre os personagens, as pessoas da Bíblia, os apóstolos, mas que não estão escritos lá, não narraram sobre eles dentro do Novo Testamento, tá certo? Então são informações adicionais que complementam o que eles, como eles viveram, particularmente como eles morreram, né? Todos eles nós vamos falar já já, tá certo? Então vamos orar antes da gente começar, para que a gente tenha um bom caminho. Senhor, na Tua presença, continuamos ouvindo da Tua palavra, e hoje nós vamos falar sobre o testemunho, ó Pai, de fé dos apóstolos, como eles viveram, como eles morreram, e o que isso tem a acrescentar na nossa fé também. Peço que o Senhor nos ajude e te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar, já passamos aqui falando do primeiro século, eu vou pedir para passar o primeiro slide. Nós falamos na última aula, você deve estar lembrado que nós fizemos uma descrição dos acontecimentos do século I. Então aqui eu tenho os anos, esses numerozinhos são os anos importantes do século I, e aqui eu coloquei os eventos. Falamos de Roma, falamos dos Herodes e falamos dos judeus. E aqui nós pegamos os eventos da igreja. No ano 33 nós podemos falar que teve a crucificação, ressurreição, ascensão e o Pentecoste, né? Então logo no comecinho da narrativa do livro de Atos, que é o que nós estamos estudando, aconteceram esses eventos super importantes. Mas a igreja começou, teve pregação, teve muita conversão, muita coisa acontecendo e ela se expandindo até que no ano 44 o Herodes aprisionou Tiago e Pedro. Ele matou o Tiagão, esse aqui é o Tiagão, Tiago maior, e o Pedro, você lembra que o anjo tirou ele e ele escapa. E meio que você pode pensar que, como a gente leu lá no livro de Atos, o pessoal estendia as capas deles para Pedro passar, a sombra dele curava as pessoas. E agora ele é o fugitivo do Herodes, né? Ele estava lá, o Herodes viu que deu sucesso para ele com os judeus matar o Tiago, e ele resolveu fazer a mesma coisa com Pedro, só que o anjo libertou Pedro. Aí Pedro, de certa forma, ele vai viver num certo, ele não dá mais para desfilar lá por Jerusalém, porque senão o Herodes vai pegar ele. Ele desaparece da narrativa, assim, a gente não vê ele aqui. Depois, no ano 49, a igreja fez um concílio, ela foi para o exterior, ela cresceu no mundo gentílico e precisava resolver se ela ia continuar uma seita judaica ou se ela ia ter conta própria. Então, eles voltaram todo mundo, todos os apóstolos, eu acho isso para Jerusalém para fazer o concílio, né? Imagina só, o cara está procurado pela polícia lá e ele marca a reunião, o encontro deles dentro da cidade dos caras, né? É impressionante. Aí eles decidiram que não são mais seita judaica, que eles vão aceitar os gentios que estavam se convertendo em grande número e que eles não precisavam seguir a lei de Moisés com relação a sacrifícios, com relação à circuncisão. Foi uma emancipação de Israel. O tempo continuou, eles continuou, Paulo fez as viagens dele aqui, pregando tudo mais, aí que Paulo é preso em Jerusalém. Paulo é preso em Jerusalém
e depois eles levam ele para Roma. Ele está preso em Jerusalém, levam ele para Cesareia e depois para Roma, no ano 62. Aqui termina o livro de Atos. A nossa EBD termina, o livro de Atos termina aqui, com a prisão de Paulo e ele sendo levado para Roma. E aí nós temos o Tiago, que era irmão de Jesus, foi preso e foi martirizado no ano 62. Só que ninguém fala, no Novo Testamento, o livro de Atos, ninguém fala da morte de Tiago. Então, ele não está dentro do livro de Atos, apesar que ele, nesse ano de 62, foi o ano que ele foi assassinado. Nós falamos que que Paulo teve uma breve soltura entre 62 e 64, e depois ele foi preso novamente. E em 64, Nero o imperador colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. E ele prendeu Pedro em 64 e executou Pedro. Ele prendeu Paulo em 64 de novo e executou Paulo. Então a igreja teve uma perda pesada no ano 64. Depois os judeus tiveram entre o ano 66 e 70, eles se rebelaram contra Roma e foram dispersos. Tudo que tinha em Israel foi tudo destruído. O templo de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém, todo mundo, quem não morreu foi disperso, quem não fugiu, morreu. E a igreja, do ponto de vista dos romanos, também era tudo judeu, também teve que se mandar de lá, ficou terra de ninguém, o pedaço ali de Jerusalém. E eles desaparecem aqui, e estão distribuídos mundo afora, pelo Império Romano. Em 81 a 96 tem o Domiciano, eu cortei o nome dele aqui, o imperador Domiciano, que reinou de 81 a 96, ele queria ser adorado como Senhor e Deus. E você imagina o problema que isso criou para a igreja, né? A igreja teve que desaparecer mundo afora, não é desaparecer fisicamente, desaparecer das vistas do imperador, digamos assim, das garras do imperador. Então teve uma perseguição ferrada aqui. E eu pus aqui mais ou menos no mesmo período, de 85 a 98. 95 a 98 é o João, né? O João que começou a pregar com Pedro aqui no comecinho, logo depois do Pentecoste, nos primeiros dias pregava aqui, o João desapareceu. E a gente não vê mais falar de João até ele escrever o Evangelho, as 3 cartas dele que nós vimos que o irmão pregou hoje, e o Apocalipse. João está preso na ilha de Patmos. Essa é o finzinho do século. Então, essa é, a grosso modo, os principais eventos, os maiores eventos que nós tivemos aqui. Fora todos os milagres, as curas, os livros. O que chama a atenção é que o Novo Testamento, quase tudo do Novo Testamento, foi escrito entre o ano 33 e o ano 62. Por exemplo, Tiago morreu no ano 62, mas o Novo Testamento não fala da morte dele. Então, o livro de Atos terminou antes, ninguém narra a morte dele, ninguém narra a morte de Pedro nem de Paulo, ninguém narra a morte desses colunas da igreja, vamos dizer assim, tá certo? E significa que eles estavam vivos, que eles estavam ministrando, mas não temos essa informação dentro do Novo Testamento. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre eles e também sobre os outros apóstolos. Eram 12, né? Aqui nós falamos de 2 ou 3, tem mais outro tanto para a gente ver o que aconteceu com eles. No próximo, aqui também é o mesmo slide, só que eu coloquei aqui, Paulo escreveu, chamou Pedro, Tiago e João de colunas da igreja, quando ele escreveu. Então eu pus as colunas da igreja,
os principais nomes da igreja entre os apóstolos, e pus Paulo também. Essa aqui foi uma inserção minha aqui, pela importância que ele teve dentro dos livros do Novo Testamento. O Pedro ministrou no ano 44, foi preso lá pelo Herodes, fugiu, nós não sabemos para onde ele foi. O livro de Atos fala que avisa, quando ele fugiu, voltou lá para a igreja para dar relatório lá na igreja, os irmãos em oração, ele fala, olha, fala para o Tiago, que era o outro líder da igreja, que eu estou indo para outro lugar. Em Atos, ele narra outro lugar, ele não informava onde eles estavam. Então, você imagina o cara que a massa estendia as capas para ele passar por cima e curava tal, de repente, ele é um procurado, ele fugiu da região. No ano 49 ele volta porque tem o concílio de Jerusalém, ele estava em Antioquia, levantou-se uma questão, ele com Paulo, com ele, e foram discutir com o resto da liderança da igreja 49. Desaparece de novo e aparece só uma notícia fora do Novo Testamento de que ele foi executado por Nero, porque Nero, quando pôs fogo em Roma, ele culpou os cristãos. Então ele pegou e matou, prendeu e matou Pedro aqui. O João começou andando com Pedro aqui, depois do Pentecoste, saíram pregando aqui, aí ele desaparece. Ele deve estar lá no concílio em 49, ele não aparece mais, senão no fim dos livros, os livros dele narrado, mas não fala que ele estava preso na ilha de Pátimos e não narra a morte dele. Estima-se que João morreu no fim do século, entre 98 e 100, por aí. O Tiago se converteu, o Tiago era irmão de Jesus. Os evangelhos falam, o próprio João fala que ele e os irmãos não criam de Jesus, mas o Tiago teve um encontro com o Cristo ressurreto e se tornou logo um dos líderes da igreja. Ele se converteu nesse encontro com o Cristo ressurreto. Ele continuava lá ministrando para a igreja como um dos líderes. Paulo chegou a visitá-lo e Pedro também nesse período, e em 49 ele foi o presidente do concílio de Jerusalém. Continuou líder da igreja até que morreu por ordem do sumo sacerdote no ano de 62. Depois nós temos o Paulo, que se converteu logo depois do Pentecostes. Lembra que no Pentecostes ele perseguia, ele aprovou o sacrifício de Estevão, e aí ele se converte, aí ele sai pregando, vai pregando no mundo gentílico, fora da região da Judéia, vai para Jerusalém no ano de 49 para dar relatório da conversão dos gentios. Toma-se uma decisão lá para que os gentios não tinham que seguir as leis dos judeus, e depois ele vai também, continua, ele é preso aqui, perto de 62, ele está preso, ficou 4 anos preso, 2 em Cesareia, 2 em Roma. Depois, aparentemente, ele teve uma breve soltura em 62, passou pelas igrejas que ele havia fundado, tinha planos de ir para Espanha, e de repente ele está preso novamente, escreve 2 Timóteo, onde ele fala que os dias dele já estão cumpridos, ele já se vê oferecido em sacrifício, ele é executado, decapitado, tá certo? Então esse é um retrato dos principais pessoas, dos principais temas do século. Interessante que aqui, é que eu falo, que aqui a gente tem 30 e poucos anos apenas, quase todo o Novo Testamento foi escrito. Tem uns livros aqui, por exemplo, Tiago, ele deve ter sido escrito, Tiago morreu em 62 aqui, né? O Tiago, ele deve ter escrito antes, porque ele não menciona o ano 70, ele não menciona a morte dos apóstolos. Então, Tiago tem o livro de Hebreus. Hebreus também foi escrito, ele não fala de morte dos apóstolos, ele não fala da guerra
onde todo mundo foi disperso, existe um silêncio absoluto, né? Então, Hebreus também deve ter sido aqui, esse corte aqui de 64 foi antes disso, né? E então, e nós temos Judas. Judas, ele cita João, ele cita Pedro. Pedro morreu em 64. E Judas, na carta dele, que também é irmão de Tiago, que é irmão de Jesus, o Judas, a carta dele, ele deve ter escrito aqui por volta desses 64, por aqui também. Então, essa é a vida do Novo Testamento, tá certo? As pessoas e os que estão fora da narrativa de Atos e que nós não temos informações, tá certo? E aí a gente vai mudar para o tema que eu quero falar a situação deles. Eu vou pedir para ele avançar. Eu quero mostrar para vocês sobre o destino dos apóstolos, tá certo? E eu vou pedir para você baixar aí. Vai baixar, aí tá bom. Isso. O destino dos apóstolos. Jesus chama os apóstolos para testemunhar e alerta sobre sofrimento. Jesus, vocês lembram ele chamando os 12, e ele fala, ó, vocês vão ter que carregar a cruz de vocês vão ser perseguidos, como perseguir o mestre, quanto mais os seus discípulos, tal. Ele alerta, ele treina, e você vai ver o treinamento deles para o sofrimento, né? O mundo era intolerante com os cristãos, ninguém suportava os cristãos. O judeu não suportava o cristão, o romano não suportava o cristão, então o mundo não suportava o cristão, e o cristão era visto, ele não era bem recebido, salvo raras exceções, né? E a igreja foi pregando, e a igreja com Jesus cresceu muito, porque Jesus falava para as massas. Jesus não estava, ele discutia muito com o fariseu, com o saduceu, mas a massa, as multidões recorriam a Jesus e se convertiam na pregação de Jesus, né? Então, havia uma intolerância que dependia mais da autoridade local do que do império. O Império Romano, vou mostrar no mapa para vocês, era interessante, porque ele tinha uma paz reinante, era lei, pela lei, e isso facilitava a pregação do Evangelho no mundo. Mas tinham autoridades locais. Os judeus eram intolerantes, dependendo da cidade que iam pregar, os apóstolos iam pregar o Evangelho. Se a comunidade judaica fosse favorável, eles tinham um fôlego para pregar e continuar lá. Mas se eles fossem intolerantes, eles perseguiam e procuravam matar os pregadores, né? E aí, como forma de intolerância, nós temos aqui o João Batista, que tinha sido decapitado, e depois o próprio Jesus foi crucificado. E logo depois a gente tem o Estevão, que foi também executado, e aí entra a história dos apóstolos. Então nós vamos invadir agora a história dos apóstolos, que eu quero falar para vocês aí. Avança aí para nós. Aqui eu fiz uma lista de adversidades. O livro de Atos narra algumas coisas. É porque o livro de Atos ele narra de um ponto de vista otimista, da vantagem, do crescimento da igreja. Mas tinha problemas também. Ele cita a prisão de Pedro e João pelas autoridades. Ele cita o martírio de Estevão no capítulo 7, perseguição em Jerusalém, por causa que Estevão morreu, eles começaram a perseguir os cristãos em Jerusalém, foram dispersos. Aí, como nós vimos lá no capítulo 12, Tiago foi executado, Pedro liberto pelo anjo. Em 14, Paulo estava pregando em Listra e foi apedrejado e jogaram ele para fora da cidade como morto. Aqui você tem uma comunidade judaica intolerante com os cristãos, tá certo? Aí tem a prisão de Paulo e Silas lá em Filipos. Depois tem um tumulto em Éfeso, que Paulo
eles começaram a pregar o evangelho, isso afetou a economia da cidade, que ganhava dinheiro com a deusa Ártemis, né? E aí deu maior encrenca lá em Éfeso. Ele voltou, ficou preso 2 anos em Cesareia. Depois ele, viajando para Roma, ele sofre naufrágio e foi picado por uma víbora, mas não morreu. Ele chega lá e a vida dele, o Bruninho até mostrou a prisão dele em Cesareia, o buraco que era. Um buraco na terra, ficou 2 anos lá. E já em Roma a situação era melhor, no sentido que ele era prisioneiro, mas ele alugou a própria casa. Estava de tornozeleira eletrônica, igual o Bolsonaro, preso em casa, certo? Não, só que não era o mesmo espírito, não. E depois ele está preso em Roma. Ok, isso para dizer que tinha diversidades desde o começo, né? E agora eu vou começar a falar com vocês sobre o martírio dos apóstolos. Eu vou dar uma lista para vocês do nome do apóstolo e mais ou menos aonde ele foi morto e às vezes a gente tem até uma dica de como isso aconteceu, tá certo? Então nós começamos aqui. Nós já falamos do Tiagão, né? O Tiago Maior. Ele foi decapitado em Jerusalém por mando de Herodes no ano 44. Filipe, ele foi crucificado em Hierápolis por volta do ano 80. Hierápolis é pertinho de Éfeso, tá? Que a gente vai ver no mapa daqui a pouco. Bartolomeu foi esfolado vivo na Armênia por volta de 51 ou um pouco mais tarde. Tomé foi perfurado por lanças na Índia por volta do ano 72. Mateus foi apunhalado na Etiópia por volta do ano 72. André foi crucificado em uma cruz de X da Grécia por volta do ano 60. Roda aí para nós. Simão Zelote morreu na Pérsia por volta do ano 70. Judas Tadeu, morto ou na Pérsia ou na Síria, não se tem certeza, as informações são conflituosas, por volta do ano 70. Esse, o Tiaguinho, o Tiago Menor, esse é o único que a gente não tem uma informação concreta, sólida sobre ele. O Matias, que substituiu a Judas Iscariotes no grupo dos 12, foi apedrejado e decapitado na Etiópia por volta dos anos 80. O Pedro, nós já falamos, foi crucificado de cabeça para baixo no ano 64, ali no Império do Nero. O Paulo foi decapitado também em Roma, junto com Pedro, não junto, mas no mesmo ano de Pedro, por volta também do mesmo período. O João foi o único deles, dos 12, que morreu por causas naturais em Éfeso, após sobreviver às perseguições, lá no final do século, tá certo? Então, com isso aí, eu queria abrir o mapa para vocês. Você viu que todo mundo morreu de morte matada aqui, né? A vida era ruim naquele dia, né? Nós mostramos aqui, temos um mapa de onde esse pessoal morreu. Por exemplo, a gente vai... Deixa eu achar aqui, ó. A gente vai começar aqui. Aqui é Roma. Acabei de falar para vocês que em Roma foi Pedro e Paulo que foram sacrificados em Roma. Na Grécia foi André. Em Éfeso, Éfeso e Hierápolis é aqui, né, nessa parte aqui que já é Oriente Médio, né, foram sacrificados aqui. Hierápolis foi sacrificado Filipe. E em Éfeso, quem viveu em Éfeso, teve como pastoreio lá, foi João, né? Depois eu tenho aqui, descendo pelo mapa, eu tenho a Síria. E na Síria eu tenho Judas.
Judas Tadeu, na Síria. Aqui, ó, é Jerusalém. Jerusalém, a gente falou que o Tiagão foi morto em Jerusalém, né? Depois daqui, eu tenho na Armênia foi o Bartolomeu. Depois, na Pérsia, foi Simão Zelote, morreu na Pérsia. Depois, aqui na Etiópia, que é o norte da África, foi executado o Mateus e o Matias, que substituiu o Cariote. Os dois foram executados aqui. E por fim, lá na Índia, foi Tomé, foi sacrificado lá na Índia. O que isso mostra para a gente? Tem outras áreas aqui, ó. Esse cor-de-rosa todo aqui é a área do Império Romano, foi a área em que se investiu mais em termos de evangelização. Você lembra que Paulo estava preso em Roma, aí ele desceu por esse caminho aqui, visitou as igrejas da Macedônia e da Grécia, deixou o Timóteo aqui em Éfeso, deixou o Tito aqui em Creta. Existe a informação, só mais tarde nós temos uma informação de que ele chegou aí para a Espanha, que está escrito, tem duas passagens, uma em Atos, uma em Romanos, que o alvo dele era a Espanha. Mas só no ano de 95, que Clemente de Roma escreveu numa carta que ele atingiu o limite do Ocidente, ele veio até aqui. Então, por essa carta, Paulo chegou a visitar aqui. Mas Tiago, com certeza, tem uma base muito sólida lá. Tem o tal da famoso Santiago de Compostela, que é um ponto de romaria lá. E o pessoal de Portugal, Espanha e da França, todo mundo acorre para esse ponto lá. E nós temos aqui nesses caminhos, tem umas estações para receber e acolher os romeiros. E numa dessas aqui nós temos, quem que está lá em Portugal? O Vacílios. O Vacílios, ele está postado numa dessas bases que recebem romeiros, que estão indo para fazer romaria até Santiago de Compostela, e é onde eles aproveitam o cara passar a noite lá para pregar o Evangelho. Ele e a família dele já estão há alguns anos lá, a igreja cuida deles lá, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós temos 12 apóstolos, tá certo? Você imagina que daqui, de Portugal, toda a Europa, o Oriente Próximo, até aqui, ó, aqui é a Pérsia, hoje é Irã e Iraque. Olha o que você está lendo hoje. Aqui é o Estreito de Hormuz, ó. É esse pedacinho aqui, ó, essa passagem, esse biquinho aqui que os navios têm que fazer e está todo dia na mídia aí, o Estreito de Hormuz, tá certo? Então é esse mundo que nós estamos falando, é o nosso mundo. E veio até aqui. Então, você imagina, o cara saiu pregando o Evangelho lá, fez tudo isso, fizeram aqui o norte da África, até a Etiópia, isso aqui tudo, chegaram até aqui. Imagina essa distância toda foi coberta por 12 homens. 12 homens. Cabia numa van. Imagina a importância do testemunho deles, a força, o poder do testemunho deles em ter dado toda essa cobertura aqui para a pregação do Evangelho. E aí eu entro aqui no meu assunto que eu escolhi para a gente hoje, que é a questão dos mártires. Como é, por que eles fizeram isso? Vou pedir para a gente falar. A exigência para ser um apóstolo, que está lá em Atos 21, quando eles estavam escolhendo lá o que ia substituir o Judas Iscariote, os apóstolos lá em Atos 1 diziam assim: é necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós,
começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, então desde o começo do ministério até a ascensão de Jesus, um destes homens se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, quando eles são pegos lá pelo sumo sacerdote, o Tiago e João, e surram ele e tal, e tal, e tal, eles estão lá testemunhando. Não foi o que nós lemos hoje, que ele leu aqui em 1 João, é o que está escrito lá em Atos. Julguem vocês mesmos, disse João e Pedro para o sumo sacerdote. Não podemos deixar de falar das coisas que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam. Julga se é melhor ouvir a Deus do que ouvir os homens. Não foi isso que eles responderam? Então nós temos aqui esse testemunho. Aí, vou falar um pouco agora do martírio. O que é o martírio? O martírio era uma espécie de teste em que uma autoridade, fosse civil ou religiosa, tentava convencer o fiel de abandonar suas crenças mediante a aplicação de torturas, culminando até com a sua morte. Para o fiel que ia ser torturado, era um teste de resistência às suas convicções e fé, e uma oportunidade de testemunhar a sua crença com as autoridades e com a plateia. Sim, porque tinha plateia. Tanto uma morte, tendo uma morte gloriosa, aqui eu repeti, tinha uma morte gloriosa. Paulo zombava da morte, né? Lembra que lá em Coríntios ele falou assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu ferrão, o teu aguilhão? Ele está tratando a morte aqui como se fosse uma entidade espiritual, que todos temem a morte. E ele fala: cadê? Cadê você? Porque se você me mata, eu ressuscito. Essa é a mentalidade dos apóstolos, certo? Eles não deveriam temer a morte, mas porque eles viram o Jesus ressuscitado, comeram com ele, apalparam, falaram com ele, e vem uma autoridade e se interpõe entre eles. Ele olha esse cara aqui e fala: não, você vai morrer se você não renunciar. E do lado eles olham e falam: oh, tem Jesus aqui com a ressurreição, com a vida eterna, o que eu vou aceitar? Vou desistir do que eu vi para viver mais um pouco aqui, debaixo dessa autoridade, no favor dela? Não. Nenhum deles vacilou. Eles foram bem discipulados por Jesus, tá certo? Aí eu coloquei assim uma coisa para nós, ó, o martírio, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos. Achei. O martírio dos apóstolos é um seguro que nós herdamos, uma verdade que não se baseia em raciocínios humanos, nem em êxtases religiosos, mas num fato real e concreto, uma ressurreição genuína. Os apóstolos, mártires por excelência, são um fundo garantidor da nossa fé. Na ressurreição, nossa fé na ressurreição, no sentido de que, sendo homens comuns como nós, não cederam aos temores que lhes infligiam, mas perseveraram sem negar aquilo que presenciaram. Nenhum apóstolo renegou sua fé, que estava lastreada em uma experiência pessoal em Jesus e no convívio com Cristo ressuscitado antes da ascensão.
Então eu quero deixar aqui para vocês, isso é um fundo garantidor para nós. Jesus ressuscitou, nós devemos crer nisso, é verdade. Mas homens, pessoas igual a mim e a você, que presenciaram, eles são uma garantia para nós de que aquilo não foi uma visão, foi um sonho que Jesus tinha ressuscitado. Mas esses caras, eles escolheram o martírio, e isso é um seguro para mim e para você, de que a coisa de fato aconteceu, que de fato Jesus ressuscitou, de que fato ele falou e comeu e aconselhou essas pessoas. Então os apóstolos, eles são esse fundo garantidor da nossa fé também. Então nós temos que ter fé na ressurreição de Jesus, mas não é uma fé vazia. Eles deixam um legado para nós, uma herança para nós, de que isso é verdadeiro, de que isso de fato ocorreu. E na hora que eles foram ameaçados, eles não refugaram. Esse é o ponto para nós, porque nós vamos ver aqui que a sessão de martírio, o tempo de martírio ainda não acabou. E pode ser que ainda hoje tem gente sendo martirizada, hoje. E nós precisamos, e se Deus te escolher para ser martirizado? O que você vai fazer? Que resposta você tem para dar? Joga lá. Eu pus aqui a teologia dos mártires. Tem 2 pontos aqui na teologia dos mártires, que é como eles criam, a lógica da cabeça deles, da fé deles. A primeira, o mártir não se identificava com Cristo em seu sofrimento. Não, ele se identificava, desculpe, eu estou olhando a seta aqui. O mártir se identificava com Cristo em seu sofrimento. Quando ele morreu, estava ali no sacrifício dele, fala, poxa, eu estou aqui igual ao Cristo, ele sofreu, eu estou sofrendo, eu estou me identificando com ele aqui. Ele não temia a morte, porque ela não poderia lhe impedir de ingressar na glória da vida eterna. Ele viu Cristo ressuscitado, ele sabe que tem a vida depois da morte. Se eu, como Paulo disse, né? Eu gostaria de permanecer convosco, porém se eu morrer, melhor é estar com Cristo. Ele já tem isso, ele presenciou isso. Então ele era ao mesmo tempo ele era um testemunho da fidelidade. Porque o que acontecia? O que era o martírio? Eu falei lá e pulei esse comentário. O martírio é o seguinte: uma autoridade religiosa ou política vinha lá, traz o mártir aqui. Você vê isso no livro de Atos, eles fazendo isso com o Paulo lá. Quem te deu ordem para você pregar o que você está pregando? Você sabe que eu posso tirar a tua vida? Você pode fazer o que você quiser. Mas eu sei em quem eu creio. E eles não refugavam, eles não desafiavam, eles não menosprezavam as autoridades. Porém, eles não cediam na sua crença. Agora imagine você, se você é um cara desse, o cara olha lá e fala assim, tua família está aí, eu vou executar todo mundo. Os teus bens, eu vou tirar todos os seus bens de você, se você não negar sua fé. Então, o mártir, ele é um tipo de cristão especial na fé dele, que nos encoraja a sermos também, da mesma forma, comprometidos até as últimas consequências, né, com Deus. E ao mesmo tempo, o segundo ponto que eu quero dizer é esse: ele rejeitava, o mártir, ele rejeitava todos os encantamentos e benefícios deste mundo. E ele anseia pela recompensa do reino de Deus, onde será honrado e galardoado.
Ok, eu vou perder meus bens. Ó, eu vou perder minha família. Não tenha dúvidas que nesse processo, isso não aconteceu com os apóstolos. Muitos cristãos negavam a fé porque eles tinham uma família. Mas o cristianismo coloca isso em xeque. Deus não quer que todos os cristãos sejam mártires, mas alguns terão que pagar esse preço. E a especialidade deles é que eles têm alguma coisa de especial na fé deles. Isso é que eles desprezaram o mundo e o que o mundo podia oferecer, tá certo? 2 pontos para você pensar na teologia dos mártires. Aí eu pus o legado para a igreja, aqui pus 4 coisas. O primeiro que eu pus aqui é a perseguição. Queira ou não, esse verso aqui foi lido pelo pastor no culto, né? De Pedro, e depois o Felipe reforçou o verso, foi até mais para frente um pouquinho do verso. Então, a perseguição e o sofrimento estão previstos para os discípulos. Você é discípulo, tem uma cruz para carregar, tem sofrimento, prepare-se. E esse aqui é aquele trecho, né? Quem perseverar até o fim será? Quem perseverar até o fim será? A situação está ruim, o sofrimento está péssimo, o risco está medonho. Quem perseverar, essa visão do perseverar, vai ser salvo. Não abandonar a fé no caminho, certo? Aqui tem as recompensas, né? Tem uma coroa para nós, né? E a gente tem que parar para pensar, né, que tem coisas boas, não é só o sofrimento, mas tem coisas melhores para a gente ambicionar. Eu deixei os versos aí, para se você depois pegar a cópia da pregação lá no site, você possa ter uma lista desses versos. Aí eu queria ler com vocês aqui esse Apocalipse 6, de 9 a 11, porque isso diz que o martírio não acabou ainda. Vamos ler Apocalipse. Alguém pode ler para nós Apocalipse 6, de 9 a 11? Apocalipse 6, de 9 a 11. 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que esperassem por pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então você vê os mártires aqui nesse trecho, eles são uma classe especial, que está na presença de Deus, intercedendo, e Deus está falando: espera, aguarda que hoje tem gente sendo martirizada, tá certo? Você pega o pessoal que é muçulmano, se alguém da família se converter, o dever da família é executá-lo. Eu estudei com um rapaz que ele era egípcio, ele chegou a jogar basquete na seleção do Egito, e ele se converteu. E num dado momento da vida dele, o pai e o irmão vieram para matá-lo, mas não tiveram coragem de executar o filho, né, e o irmão. Então eles falaram assim para ele: ó, você só me dá a nossa frente, nunca mais nós queremos te ver. E ele foi
foi se preparar, ele se tornou um evangelista para os muçulmanos, certo? Então, tem gente hoje, se você for num país, desses países que eu estou falando, país árabe, mesmo nos comunistas, o cristão pode correr risco de vida. E hoje nós temos missionários lá, nesses lugares. A igreja ajuda um menino que está o Jonatas, né? Que está no Vietnã. E tem mais um outro lá que eu não lembro o nome, que também está lá no Cazaquistão, num lugar assim, que a igreja contribui com eles, está certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não acabou. E aí? A palavra de Deus diz que nos últimos tempos a coisa vai piorar, certo? E nós podemos estar sujeitos a isso aí, tá bom? Estou acabando. Só para fechar aqui, eu queria trazer para você isso aqui. O Tertuliano, que era foi um dos pais da igreja do século II, ele disse assim, escreveu, o sangue dos mártires é a semente de cristãos. Os caras matam o mártir e pensa que vai exterminar com o cristianismo. Os caras que são pagãos e estão assistindo aquilo, falam, pô, mas esses caras são encrencados, eles acreditam no que eles estão vivendo, né? Eles desafiavam, aí o cara vai para a casa dele, eu não sou assim, eu tenho aqui sou pagãozinho aqui, tenho o meu ídolo aqui e tal, mas eu também não vou me arriscar desse jeito, não vou me expor desse jeito. E o cara fica com aquilo. Aí vem o cara e prega o evangelho para ele. Fala, acho que é melhor pular para a vida eterna. Né? Então, é exatamente isso. O martírio multiplicava ao invés de erradicar os cristãos. Ele impressionava os pagãos que se convertiam muitos. Era uma morte gloriosa. O cara está lá, está sofrendo, o cara vai fazer o martírio dele e ele está lá. Olhando para o céu. Estou vendo Jesus, não foi isso que Estevão falou? Vejo Jesus à direita do Pai. Ele está olhando para Jesus ali, os caras martirizando ele. E fica todo mundo, como assim? Então, aliás, no grego é isso, né? Grego, mártir, significa essa questão de ter o martírio, mas também significa essa questão do testemunho. O mártir, ele vai para o julgamento, sabendo que vai ser condenado, mas é um momento dele estar cumprindo a ordem de Jesus. Aquele que persevera até o fim será salvo. Ele é o testemunho glorioso dele, que ele está dando para o mundo, né? Então isso deixava os pagãos com a pulga atrás da orelha, certo? Eu vou encerrar a aula aqui, desculpem, que já acabou o nosso tempo, e na aula que vem, então, a gente está encerrando vamos desfechar, né? Essas informações que não estão contidas lá no Novo Testamento, mas que também são importantes para a nossa fé, tá bem? Obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos, boa semana.